pessoal, voltando aí à prova Enem 2009, Geografia, questão número 11. O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Lembra que um grande fluxo de nordestinos para o Sudeste ocorre pelo processo chamado êxodo rural, deslocamento da área rural do Nordeste para a área urbana do Sudeste. Mas ele já está falando da década de 80. Vamos lá. Segundo os dados do IBGE de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, nos anos 90, com um acréscimo de 7,6% das migrações desse mesmo fluxo. A pesquisa de padrão de vida, feita pelo IBGE em 1996, aponta que, entre os nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exerce trabalhos manuais não qualificados. Então, a maior parte são trabalhos não qualificados. O que é qualificado? Qualificado é aquele cara que tem grau de instrução, aperfeiçoamento constante, é aquele que a gente considera mão de obra criativa. Lembra que a gente divide em duas bases: mão de obra especializada, que é aquela treinada, aquele alienado que faz uma única etapa, e mão de obra qualificada, que tem um grau de instrução que facilita que você tenha uma criatividade, um aperfeiçoamento constante, que é o que mais as empresas precisam hoje, ligada à tecnologia. A maior parte ele diz que é não qualificado. 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo estudo indica também que esses migrantes possuem, em média, condição de vida e nível educacional acima de seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do Sudeste. Então, olha só, eles possuem um nível educacional acima dos conterrâneos, mas abaixo de cidadãos estáveis do Sudeste. Então, ele está dizendo que, à medida que o cara veio para cá, ele adquiriu um certo conhecimento. Ele passou a ser um pouco mais qualificado do que o de lá, mas é menos qualificado do que o daqui. Ora, com base nas informações contidas no texto, depreende-se que, letra A, o processo migratório foi desencadeado por ações do governo para viabilizar a produção industrial no Sudeste. Vamos lá. Qual o período que ele está te dizendo? Década de 80. Ora, se ele está te falando que uma grande parte vem na década de 80, fala de 2000, anos 90, quando você teve o processo industrial brasileiro, um grande início do processo industrial que a gente fala aí é de Getúlio Vargas, década de 30. A grande atração populacional para o processo industrial é na década de 50. Por que década de 50? Até porque era o momento que eu podia me deslocar. Lembra que o campo brasileiro é um campo de concentração fundiária, é um campo que vem de características históricas, concentração de terras. Lembra que o campo brasileiro, lá das capitanias hereditárias, já representava uma grande quantidade de terras dada a um único donatário. E lembra que o campo brasileiro, ele foi, de acordo com a história, continuando com essa concentração de terras. Por exemplo, 1850, tivemos a lei de terras. Em 1850, as terras tinham que ser pela compra e venda. O ex-escravo não ia ter acesso à terra. Lembra que, nesse período, a gente estava tendo as primeiras leis que vão dar fim à escravidão. Proibição do tráfico negreiro, lei Eusébio de Queiroz. Você, latifundiário, já sabia que ia precisar de uma mão de obra para substituir a mão de obra escrava. Consequentemente, o escravo ia estar naquele pedaço de terra e podia ser dono. Então você cria a lei de terras para dificultar o acesso dele à propriedade. O campo brasileiro foi um campo o tempo inteiro de segregação, de concentração de terras. E recentemente a gente ainda teve a mecanização do campo. Com a mecanização do campo aumenta mais ainda o desemprego. E, além de aumentar o desemprego, com a mecanização do campo, alguns pequenos proprietários não conseguem manter essa mecanização, modernizar, e muitas vezes se endividam tentando.
tentando se manter no mercado, se endividam, vendem a propriedade, concentra mais ainda as terras. Então, quando eu falo em desenvolvimento do campo brasileiro, eu já penso numa concentração de terras, eu já penso em pessoas querendo sair do campo, mas que não tinham uma facilidade para isso, porque não havia facilidade de integração. Só temos um avanço do transporte rodoviário no Brasil, que é o transporte que o Brasil mais usa, na década de 50 com o JK. Na década de 50 que a gente começa a falar mais desse meio de transporte, que pega o cara lá do Nordeste e traz para cá, que a gente chama muitas vezes de pau de arara, aquele caminhão com aquelas madeiras que as pessoas vêm sentadas. Ora, esse deslocamento, então, ele já havia um desejo da população do campo de sair, já era repulsivo. Mas com a mecanização do campo, isso aumenta, que é de década de 50 e década de 60. E para completar, a cidade está com o processo industrial atraindo. Então, a gente tem um grande fluxo migratório, década de 50 e 60 para o processo industrial e por problemas no campo. Década de 80 já não é mais essa característica industrial. Problemas no campo, você pode colocar, situação socioeconômica, concentração de terras, mas não para dar início ao processo industrial, porque década de 80 não é o início do processo industrial na região Sudeste. Os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão de obra migrante. Ora, o tempo inteiro ele te diz que essa mão de obra, em grande parte, não é mão de obra qualificada. Se fosse a mão de obra qualificada, você poderia colocar, mas não é a mão de obra qualificada. Lembra que grande parte dos nossos governos estaduais do Sudeste, eles no primeiro momento, olha só, a gente está falando do início do processo industrial. Eu não precisava priorizar a mão de obra qualificada. Eu precisava do cara que realizava uma única etapa, cada um na sua função, mão de obra especializada. Essa qualificação é o fator mais recente. Essa qualificação é mais ligada à tecnologia de ponta. O processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço urbano. Ora, o que é inchaço urbano? Em alguns momentos, nessa prova, a gente citou esse termo, inchaço urbano. Inchaço urbano é uma característica da urbanização brasileira. Por exemplo, inchaço urbano também pode aparecer como hipertrofia urbana. Inchaço urbano e hipertrofia urbana também pode ser chamado de macrocefalia urbana. E esses termos são dados para você dizer que o espaço urbano não possui infraestrutura equiparada ao número populacional. Ou seja, não há infraestrutura para atender a maior parte da população. Infraestrutura ineficiente. Quando eu falo infraestrutura ineficiente, eu estou pensando em toda a infraestrutura. Eu estou pensando em energia, eu estou pensando em transporte, eu estou pensando em hospital, em saneamento básico, em escola. Ou seja, é uma área que sofre o processo urbano. O que é sofrer processo urbano? Ser um país urbano é ter mais pessoas morando na cidade. Por exemplo, é uma das definições, saída do campo para a cidade, êxodo rural. Quando eu passo a ter mais pessoas na cidade do que no campo, eu viro um país urbano. Ora, o Brasil recebe essas pessoas do campo na cidade, ou seja, as pessoas saem do campo se deslocando para a cidade. No entanto, a infraestrutura não acompanha o número populacional. E a gente passa a ser um país de inchaço urbano, macrocefalia urbana, hipertrofia urbana. Falta infraestrutura para atender a maior parte da população. Há inúmeros problemas socioeconômicos gerados por esse inchaço urbano. Quando aparece o termo inchaço urbano, já tem que vir na sua... Você já tem que imaginar que é um país que tem inúmeros problemas socioeconômicos no espaço urbano, porque não há infraestrutura habitacional, por exemplo, suficiente, porque não há uma taxa empregatícia suficiente, porque não há infraestrutura adequada ao número populacional. Essa é a ideia de inchaço urbano. E é justamente isso. Isso que ele está querendo que você visualize. O campo brasileiro, mesmo na década de 80, continua expulsando. Isso mostra claramente que o governo não gerou meios lá no campo para que fixasse a população e também não gera meios suficientes no espaço urbano para que a população tenha acesso a essa infraestrutura. A falta de planejamento governamental, o baixo investimento no campo,
campo e o baixo investimento no espaço urbano contribui para que a gente tenha um inchaço urbano. Vamos ver as outras. As migrações para o Sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na década de 80. Lembra que o maior fluxo populacional era mão de obra especializada, década de 50 e década de 60. A falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior versatilidade profissional. Ora, quando ele diz a falta de especialização, ele não ter conhecimento da etapa de produção, não ter conhecimento da produção. Isso não é positivo, isso é negativo. Lembra que a gente enfatiza muito a mão de obra migrante europeia durante um período, porque a gente tinha uma mão de obra que a gente considerava que, além de ser migrante, ela já era especializada, ela já conhecia o processo industrial lá da Europa, e, consequentemente, poderia ajudar no desenvolvimento do operariado no Brasil. Lembra que o Brasil, em relação a fluxo populacional, a gente diz que da década até 1850, houve um grande número de migrantes, ou seja, quando eu analiso o Brasil, até 1850, a gente tem portugueses e os escravos. Fluxo migratório compulsório, mais imigração, entrada no Brasil. De 1850 a 1930, quando a gente está tendo as leis que vão dar o fim da escravidão em 1888, o Brasil incentiva o fluxo migratório. A gente incentiva a imigração com o objetivo de ter a mão de obra substituindo a mão de obra europeia, substituindo a mão de obra escrava. Consequentemente, o Brasil valorizou essa mão de obra no primeiro momento, até a gente ter o processo contrário, ou seja, o Brasil, principalmente quando eu pego a década de 80, a gente já fala muito em década perdida, a gente já fala muito em repulsão e não em atração. Bom, a próxima questão coloca assim: apesar do aumento da produção no campo e da integração entre a indústria e a agricultura, parte da população da América do Sul ainda sofre com a subalimentação. Parte da população da América do Sul ainda sofre com a subalimentação. Vamos lá, dentro do continente americano eu tenho dois países centrais, Estados Unidos e Canadá. Tirando esses dois países centrais, que formam a América anglo-saxônica, a gente tem a América Latina. A América Latina, que pega o México, inclusive, e o resto, representa grande parte de países agrários, periféricos, e alguns de industrialização tardia, semi-periféricos, como o México, o Brasil, a Argentina. Ora, lembra que uma grande parte, então, pegando só a América do Sul, a gente vê que uma grande parte representa países destinados à agricultura, à agropecuária ou exportadores de produtos primários, generalizando. Ora, lembra que os produtos primários têm um baixo valor agregado no comércio mundial, comparado à tecnologia de ponta. E mais um detalhe, essas áreas que representaram um processo de colônia de exploração se dedicaram muito à produção agrícola em grande propriedade ou latifúndio, voltada para o mercado externo, monocultora, que a gente chama de agricultura de plantation. E essa agricultura de plantation, lembrando que, vou colocar aqui, apagar que fica mais claro, essa agricultura de plantation é uma agricultura que contribuiu e muito para a fome. Em geral, você até coloca que onde tem plantation, tem fome. Porque essa agricultura de plantation é uma agricultura monocultura. Produz uma coisa só. Lembra que essa uma coisa só não é da cesta básica. Essa uma coisa só é aquilo que agrada naquele momento o mercado externo. E ainda é em propriedade de grande porte. Grande propriedade ou latifúndio. Ora, o fato de grande parte dos países da América do Sul terem se destinado a essa característica, ele fala América do Sul. Você poderia colocar América Latina, incluindo aí também áreas de agricultura de plantation. Porque lembra que do continente americano, a gente destaca duas áreas importantes do continente inteiro, no sentido de desenvolvimento econômico, como colônia de povoamento, como áreas que hoje são consideradas centrais, Estados Unidos e Canadá, que é a América anglo-saxônica.
O resto da América Latina, você tem demasiadamente um desenvolvimento histórico da agricultura de plantation. E essa agricultura, esses países continuam com essa visão de produção de uma coisa para o mercado externo em propriedades enormes. Ora, isso faz com que você tenha uma produção enorme, mas voltada para o mercado externo. A população em si, se eu tenho a maior produção para o mercado externo, a produção para o mercado interno é em menor quantidade, significa que a produção para o mercado interno, se for em menor quantidade, ela vai ter um preço considerável. Lei da oferta e da procura. Se eu tenho uma menor quantidade, o preço acaba sendo mais relevante. Além de ter esse preço, a gente tem uma população com poder aquisitivo reduzido. A gente tem uma taxa de desemprego muito grande. E a gente tem uma grande parte da produção sendo aquilo que a gente não usa como alimento da cesta básica. E à medida que mecaniza, porque hoje você vê uma agricultura mecanizada, a gente acaba tendo uma produção mecanizada que contribui para desemprego. Toda vez que eu digo que há uma modernização no campo, mas uma modernização importada, uma modernização excludente, uma modernização que piora a situação do campo, a gente chama isso de revolução verde. Revolução verde é o que a gente analisa hoje como uma modernização excludente. É o que você visualiza, por exemplo, no Brasil. Modernizou o campo, modernizou. Já tem trator, tem tecnologia, mas continua excluindo uma grande parte da população que não tem como atingir a essa modernização. É uma modernização excludente, uma modernização conservadora, característico muito de países que tiveram essa característica aqui, ó, e que hoje sofre uma mecanização para os proprietários que conseguem atingir essa tecnologia, que conseguem desenvolver, conseguem ganhar capital. Muitos tentam e se endividam e acabam falindo. Então, Revolução Verde é o nome dado à mudança no campo pelo uso de tecnologia, mas uma tecnologia em geral importada, uma tecnologia que não inclui a maioria, uma tecnologia que piora a situação rural, gerando mais desemprego, excluindo mais a população, conservadora na estrutura agrária, por exemplo. Então, voltando. Apesar do aumento da produção no campo e da integração entre indústria e agricultura, na América do Sul a gente percebe muito a subalimentação. É isso que ele te diz. Um dos fatores que explica a subalimentação na América do Sul é a baixa inserção da sua agricultura no mercado mundial. Não, a gente não tem baixa inserção, não. Na América do Sul, você tem uma grande produção agrícola para o mercado mundial. Não é baixa a inserção, é alta, porque são países que se destinam muito à produção para o mercado externo, no seu sentido agrícola. Então, tira a quantidade insuficiente de mão de obra para o trabalho agrícola. A quantidade não é insuficiente de mão de obra, pelo contrário, tem muito desemprego. Sobra mão de obra e não falta mão de obra. A presença de estrutura agrária arcaica, formada por latifúndios e improdutivos. Latifúndios são propriedades tão grandes, que grande parte é improdutivo. Latifúndio acaba fazendo com que uma pessoa tenha uma propriedade tão imensa, que ela acaba deixando pedaços sem produção nenhuma. Ou seja, a gente tem áreas que deveriam passar pela reforma agrária, lembrando que a Constituição brasileira diz que a terra tem que ter função social, Constituição de 1988. Se a terra tem que ter função social, se ela estiver improdutiva, se ela não tiver nada nela, significa que ela pode ser tomada pelo governo, pode ser passível de reforma agrária. No entanto, muitas vezes esses latifundiários disfarçam essa improdutividade, soltam o gado, pecuária extensiva, e fingem que a área está tendo produção. Muitos conseguem burlar a lei e muitas vezes conseguem manter as suas propriedades. Falta uma definição, uma análise maior do que é improdutiva. E, em geral, a gente não julga isso, porque grande parte dos latifundiários possui importância no país, tanto econômica como política. Ora, a gente tem uma estrutura agrária arcaica, antiga, rudimentar, naquela visão ainda de latifúndios improdutivos. Olha como isso é prejudicial. Primeiro que se você tem latifúndios, em geral você tem dinheiro. Então, quando você vai desenvolver a produção, você mecaniza. Em geral, você não emprega tanto.
Segundo, que latifúndio tem a visão de ser tão grande que você não ocupa a área inteira, parte é improdutiva. Se o pedaço está improdutivo, aquela terra podia estar sendo usada para a produção do mercado interno ou subsistência. E essa terra não está sendo usada para a subsistência nem para o mercado interno. Então, deixa de oferecer emprego, deixa de produzir para o mercado interno. Consequentemente, piora a situação do campo brasileiro e acaba afetando até a gente. Porque se eu não tenho a produção para o mercado interno, para a gente, por exemplo, não vai faltar produto. A gente não pode falar que falta produto para a gente a nível de Brasil. Mas a gente sabe que o preço acaba sendo muito alto e muitas vezes a gente não tem acesso a essa mercadoria. Quantas vezes que a gente chega no mercado e deixa uma coisa de lado, deixa outra de lado? Por quê? Porque o preço da cesta básica, daqueles produtos necessários para o nosso dia a dia, eles sobem, a gente não consegue ter acesso a todos. Consequentemente, isso daí é característico também da lei da oferta e da procura. Se eu tenho um menor número de pessoas produzindo para o mercado interno, esse menor número de pessoas, eles conseguem dominar mais o preço. Consequentemente, fazer com que a gente também sinta. Então, latifúndios improdutivos prejudicam o total da produção do país, prejudica em relação ao emprego e prejudica até o acesso a bens da cesta básica, porque gera encarecimento. A situação conflituosa vivida no campo que impede o crescimento da produção agrícola. De novo, a nossa produção agrícola é enorme. A América do Sul tem uma grande produção agrícola. Ela não tem uma grande produtividade. Lembrando que produtividade é análise da produção por área, aproveitar bem o espaço. Não há um aproveitamento do espaço favorável, até porque ainda há permanência de latifúndios. Mas produção total é elevado, porque grande parte se destina à produção agrícola para o mercado mundial. São agroexportadores. Os sistemas e mesmo aqueles que não são agroexportadores puramente, por exemplo, o Brasil, além de vender produtos agrícolas, vende manufaturados. Mas lembra que a balança comercial brasileira, ela é extremamente favorecida pelos nossos produtos primários. Os sistemas de cultivo mecanizado voltados para abastecimento do mercado externo. Grande parte da produção da América do Sul produz para o mercado externo e não para o mercado interno. Portanto, letra C. O que contribui para os problemas do campo e para a subalimentação é você produzir em grandes propriedades voltado para o mercado externo, monocultora. É você ainda ter a ideia da agricultura de plantation nos dias de hoje. É você ter uma concentração de terras muito grandes. É você não combater as terras improdutivas. Isso acaba prejudicando o total produzido para o mercado interno. Isso acaba prejudicando e gerando subalimentação. Portanto, letra C. Pessoal, até a próxima.